Muitas são as perguntas que nos fazemos durante a jornada na Terra. Onde encontrar as melhores respostas às nossas indagações? Todos trazemos muitas dúvidas em nosso caminhar existencial. O Espiritismo tem as respostas que a vida nos propõe. Considere que ele pode fazer muito por você. A Vida em Foco está no ar e você é o nosso convidado especial. Fique conosco. É bom ou ruim sentir medo? O medo é limitante ou estimulante para a nossa vida? Até onde o medo é uma forma de preservação da vida? Pode ser uma manifestação patológica ou é necessário sentir medo? Até que limite sentir medo se constitui um fator positivo? Como enfrentar o medo que nos limita a viver? Que tipo de implicações o medo pode trazer para o espírito? O assunto Superando o Cárcere do Medo é o assunto da entrevista do programa de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é nosso convidado especial. Fique conosco, confira agora a crônica da semana. Carl Gustavo Jung, depois de haver peregrinado pelos desvãos da própria depressão, da qual ele saiu vitorioso, asseverou que a vida deve ter um sentido psicológico, seja qual for. Mas a mim o que mais me fascina é que essa também é a opinião de Viktor Frankl, o extraordinário psiquiatra austríaco, que sobreviveu ao campo de concentração e que ofereceu ao mundo uma doutrina de princípios, uma doutrina, portanto, de objetivos existenciais. Todos devemos ter uma filosofia que nos apresente um sentido psicológico, ético, capaz de nos tornar melhores, mais nobres, mais edificantes e mais edificadores. Confira o quadro de entrevista com o tema Superando o Cárcere do Medo. Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco no nosso bate-papo de hoje, que recebe, mais uma vez, Marcelo Garcia Colling, médico de família e comunidade, mestre em epidemiologia e servidor público municipal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do currículo do Marcelo, acesse o nosso site, avidaemfoco.com.br, menuzinho da direita, sobre o programa. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de novo. Marcelo, e que tema hoje? Como se libertar do cárcere do medo? E a pergunta que eu faço para a gente começar essa nossa conversa é: qual é o impacto do medo em nossas vidas? Às vezes a gente subestima, sabe, o impacto do medo nas nossas vidas. Quando a gente pensa no impacto do medo, a gente pensa assim: a pessoa que tem medo de ir num beiral na altura e daí ela não vai até o beiral, aquele que tem medo de se afogar e não anda direito em torno de um rio, de uma piscina ou alguma coisa assim. Mas o medo tem um impacto muito mais profundo na nossa vida. Muitos de nós frequentemente agimos ou deixamos de agir, nos paralisamos, entramos nesse cárcere por causa do medo. E porque a gente tem que entender que medo não é só medo de coisas naturais, medo de ofensas físicas. Aí nessa nossa conta tem que entrar quantas pessoas caminham pelo mundo com medo de se frustrar, com medo de repetir alguns erros, com medo de desapontar alguma outra pessoa, decepcionar. O que as pessoas vão pensar de mim? E baseado nesse medo, deixa de fazer algumas coisas. No medo do que possa acontecer a um ente querido, a um familiar, a um filho. Então, o medo é uma emoção básica e ele está enraizado mesmo no nosso coração, sabe? Muitas vezes a gente age ou deixa de agir por causa do medo. E a gente precisa, então, aprender a, de alguma maneira, lidar melhor com esse medo. Marcelo, há quem tenha medo de se dar bem também, de ser feliz? Esse é um conceito bastante complexo e sofisticado, né? Mas algumas pessoas entram nesse ciclo de que se sentem culpadas por inúmeros erros que cometeram na sua vida, carregam esse complexo de que não merecem a aprovação social, não merece o sucesso por alguma maneira e acabam tendo medo de serem bem-sucedidas.
Às vezes isso pode soar estranho, porque você pensa, de onde a pessoa traz essa culpa? Né? Porque ela levou uma vida razoavelmente correta, não cometeu grandes deslizes, mas muitos de nós trazemos esse medo já de outras existências, de equívocos que a gente pode ter cometido quando nós, espíritos, estivemos encarnados em outros tempos, em outros corpos, e a gente vem com esse medo de que não estejamos atendendo às expectativas, não estejamos cumprindo com algumas programações e a preocupação da gente não estar pagando como deveria as nossas dívidas, porque todos nós temos essa noção de que débitos precisam ser saudados. E quando as coisas começam a dar muito certo, a gente, será que eu estou fazendo a minha parte de saldar os débitos? Então, tem isso sim, é uma coisa curiosa, estranha até num determinado momento, que a pessoa quer ser feliz, mas tem medo de ser feliz, o medo de ser feliz impede, entra num ciclo de autossabotagem que é até bastante comum, mas já é um pouco mais difícil da gente desenraizar. Isso já é mais trabalhoso do que os medos, digamos, mais ordinários e visíveis do dia a dia. Então, Marcelo, qual seria o papel do medo em nossas vidas? Por que o medo existe? Sim, todas as emoções que nós temos foram, de alguma maneira, úteis em algum momento do nosso progresso, senão a gente não teria ficado com elas até então. O medo é uma emoção que visa nos preservar. Então, quando nós estamos expostos a uma situação potencial de risco, seja um risco real ou um risco por nós percebido, porque esse aí é que é a grande trava do medo para a gente depois conseguir lidar com ele. Não importa, lá emocionalmente, seja um risco que é patente mesmo, observável, ou é um risco que de alguma maneira na nossa mente apareceu, é essa emoção do medo que vai visar nos preservar. Então vamos tentar fazer uma distinção aqui para a gente conseguir raciocinar em cima do medo. Vamos separar, uma coisa é medo, outra coisa é prudência. Vamos chamar de prudência aquele conjunto de atitudes que a gente toma motivado por evitar danos que são de fato perceptíveis. Então a prudência, digamos, é um medo bom, a parte bom do medo. Então eu ser prudente é uma virtude na minha vida. Eu ser medroso é um vício. E você vê que é só uma questão da gente errar a mão, errar a quantidade. Então o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é a temerosidade, é a pessoa tomar atitudes estouvadas sem parar para pensar nas consequências. A coragem é o contrário da prudência. Né? Então, digamos, não é o contrário, né? Mas é a virtude oposta ali. Então, a pessoa tem que ser corajosa e prudente. Essas são duas virtudes. Ela atuar de uma maneira sem pensar no que está fazendo, de uma maneira temerária, ela é ruim, assim como ser medroso e deixar de fazer as coisas é ruim também. Então nós temos duas virtudes e dois vícios que não são fáceis da gente separar no dia a dia. Então o que a gente espera é se conduzir com prudência. Quando aquela emoçãozinha que a gente chama de medo vem, é hora da gente parar e não deixar de ser prudente. Aproveitar a parte boa, por assim dizer, para escolher o caminho com cuidado que a gente vai trilhar. Marcelo, na sua experiência clínica, na sua experiência de consultório, que agora você não está tendo muito mais, né? Muita gente ia com medo lá de procurar? Tem os casos clássicos, assim, que a gente diz que são transtornos de ansiedade, né? Então ele pode vir a síndrome do pânico, que é aquele medo de que vá morrer, que vai acontecer uma coisa iminentemente, ou as fobias específicas. Medo de aranha, medo de água, medo de cobra, medo de barata e medo de tantas coisas. Essas fobias chegarem a níveis patológicos, o transtorno do pânico é relativamente comum. Estima-se aí que 5%, até 10% da sociedade tem esse negócio de transtorno do pânico, que é uma sensação de que você iminentemente vai morrer. Então você precisa evitar todas as situações. A pessoa está lá num ônibus, está num lugar aberto, às vezes não tinha nem motivo para aquilo, mas vem aquela aceleração no coração e todas as coisas da síndrome. Agora, o outro medo, que é mais difícil de identificar, ele não chega como queixa daí. Mas nós frequentemente vemos nas mães o medo de que os seus filhos não tenham sucesso na vida, o medo que seus filhos não deem certo na vida, se manifestando como transtornos ansiosos ou depressivos dela. Que às vezes ela não consegue identificar a relação que tem com esses medos mais profundos do seu papel de mãe. Homens que têm medo de não conseguir prover a sua família, que têm medo de não conseguir garantir uma segurança material no lar, e por causa desse medo começam a desenvolver transtornos estranhos, começam a ter dificuldade no serviço, e aquilo que era uma ameaça vai se tornando um problema real, e daí
o medo dele acaba levando a adotar alguns comportamentos que dificultam tanto o relacionamento que ele acaba, de fato, sendo demitido e caindo nessa esteira. Então ele começa a ter um probleminha, aquilo vai tomando um volume, e ele não se dá conta de qual é o receio, qual é o medo, e daí não consegue controlar, porque nada que a gente não conheça, a gente consegue controlar. E depois do intervalo, a pergunta que fica: como lidar com o medo? A gente já volta. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje com o tema Superando o Cárcere do Medo. Confira. Estamos de volta. Marcelo, como lidar com o medo? Então, primeira coisa que a gente deixou esse gancho antes, né? A gente tem que primeiro perceber que está tendo medo e qual é o nosso medo. A gente não consegue lidar com uma coisa que a gente não compreende, com uma coisa que a gente não está conseguindo acompanhar. Então, nós precisamos primeiro enfrentar. A gente tem uma cultura muito forte de que medo é um sentimento ruim, que ninguém pode ter medo, que você não pode ter... E o que leva as pessoas a viverem, às vezes, de uma maneira imprudente, até em alguns momentos. Então, não, a gente primeiro precisa admitir, olha, o que será que está acontecendo que está me deixando com esse temor, temeroso na minha maneira de agir? Então, quando eu paro para pensar um pouquinho sobre os meus medos, eu já vou conseguindo separar o joio do trigo. Porque esse é o caminho daí. Então, existem vários tipos de terapia para lidar com o medo. Algumas pessoas dizem para a gente fazer uma exposição gradativa. Então, pensa lá, por exemplo, quem tem medo de falar em público. Tem que entender primeiro qual é a do medo de falar em público. Você tem medo de gaguejar? Você tem medo de dar uma mensagem errada para as pessoas e elas se equivocarem? Você tem medo de conduzir as pessoas por um caminho, porque depois você vai ter que se responsabilizar pelas atitudes que elas vão ter? Então, primeiro você tem que identificar. Identificado qual é o seu medo, faça uma exposição gradual. Vá assumindo essa responsabilidade de uma maneira gradual. Essa é uma maneira de lidar com o medo. Então, a gente pode ir por uma abordagem cognitiva, por uma abordagem comportamental, ou por uma abordagem mista, cognitiva e comportamental. Mas eu entendo que para a gente conseguir lidar de fato com os medos, nós temos que rever os nossos valores. Porque o medo está relacionado à perspectiva de uma perda. Eu tenho medo de perder alguma coisa. Eu tenho medo de perder a imagem que os outros têm de que eu sou bonzinho, eu tenho medo de perder o meu corpo físico mesmo, de morrer, eu tenho medo de perder o meu status social, eu tenho medo de perder o meu dinheiro. Então ele está relacionado ao medo de uma perda. De perder o afeto dos outros. E a gente só pode ter medo de perder uma coisa que a gente se apega demais a ela. Então, para a gente poder lidar com os medos, nós temos que pensar dos nossos apegos. Porque às vezes nós somos apegados a coisas que são passageiras. E daí o medo vai se tornar uma constante na nossa vida. Por exemplo, a pessoa que é apegada à sua forma, à sua beleza física. Ela tem medo de envelhecer. Meu caso, né? Bonito. Caso conhecido. Então, quando começa a aparecer uma ruga aqui, quando começa a aparecer uma mancha colar, já começa a dar um desespero. Só que ela está apegada a uma coisa que ela, de fato, não possui. Então, ela entrou num mecanismo aí que só pode levar ela a comportamentos cada vez mais disfuncionais, cada vez mais desajustados. Então, para a gente, de fato, lidar com o medo, temos que ir às raízes do medo e perceber se esses apegos são reais ou imaginários. Aprender a deixar ir, aprender a deixar algumas coisas fluírem, aprender a se desapegar, é um exercício que exige uma maturidade que não se consegue do dia para a noite, não é? Parando assim, a partir de hoje, então eu vou me desapegar dessa minha preocupação com a imagem que os outros fazem de mim. Que algumas pessoas acham que podem controlar a imagem que os outros fazem dele, mas não é verdade. Você pode fazer o que quiser, o outro vai interpretar do jeito dele, segundo as suas lentes, segundo a sua vida. E quantas pessoas têm medo de se lançar nos relacionamentos de uma maneira mais profunda? Porque, mas como é que o outro vai reagir? Você não tem controle sobre isso, não adianta ter medo. Se apegar a querer controlar a maneira como o outro vai reagir com você. Então nós precisamos, entendendo isso, tentar trabalhar os próprios valores que nós temos na nossa vida. Se a gente tem muito apego é porque aquilo tem um valor muito importante, mas será que eu devia dar esse valor a esse produto que está me deixando daí com muito medo depois? Ou será que eu tenho que repensar esse valor? Ok, Marcelo, como nós somos espíritas, né?
queremos saber um pouquinho como a doutrina espírita nos auxilia a lidar com os medos. Como é que ela vê toda essa questão, né? Já que nós temos aí uma estrutura, né, de conhecimento que é muito significativa. A meu ver, a maior contribuição que o Espiritismo dá para que a gente viva de uma maneira corajosa e ao mesmo tempo prudente é justamente o que nós de fato possuímos. A doutrina nos ajuda a repensar o que é nosso. Porque às vezes a gente assume muitas coisas como sendo nossas e que não são passageiras, e daí nós temos medo de perdê-las. Veja o carro, por exemplo. Né? É meu carro. Sim, você tem um documento dizendo que o carro é seu, tal, mas você de fato não possui. Aquele carro vai deixar de ser seu. Ou porque você vendeu, ou porque ele estragou, ou porque alguém roubou mesmo, alguma coisa aconteceu, mas não é posse sua, ou mesmo tem gente que quer até ser enterrado dentro do carro. Eu tinha um primo de 2º grau meu que dizia não, quando eu morrer me enterro com o carro, mas não vai levar o carro. Nem enterrando o corpo dentro do carro não vai levar o carro. O próprio corpo que a gente tem, os papéis que a gente tem, a doutrina nos coloca em outra perspectiva. Nós somos espíritos que tomamos aí um corpo que Deus nos dá, nos empresta para que a gente cuide dele durante algum tempo, nos dá a oportunidade de encarnar numa determinada família, ter um papel de filho diante dos nossos pais, de pai diante dos nossos filhos, de cônjuge, mas tudo isso é passageiro. Esses laços vão se estreitando, se aprofundando e se modificando com o passar do tempo. Algumas pessoas acham, mas daí numa outra vida, se eu não for pai, eu vou deixar ele ter um laço. Não, daí você vai aprofundando mais e mais esse seu laço. Entendendo a transitoriedade de tantas coisas, a gente começa a andar de uma maneira mais corajosa diante da vida. Essa é a primeira contribuição que a doutrina dá. A oportunidade de nos desapegarmos de coisas passageiras. Eu não controlo isso e isso também não é meu, então eu vou tentar fazer o meu melhor usando das coisas materiais. Mas a outra é a certeza da existência de um Pai amoroso que é Deus nas nossas vidas. O Pai está no leme. Deus está no leme e as coisas que acontecem na nossa vida acontecem para o nosso bem. Se nós tivermos prudência e não medo na maneira de nos conduzirmos pela vida, nós vamos passar pelas experiências que precisamos passar. Então, com um Pai amoroso para cuidar de nós, sem medo de perder as coisas que são mesmo passageiras, a gente caminha daí de uma maneira muito mais livre, desapegada, deixando esses grilhões, essas correntes que nos prendem no cárcere do medo. Fora a ideia de que a vida é eterna, que faz a gente experienciar muitas dores, muitas perdas, sabendo que nós podemos, numa próxima existência, recuperar. Abrindo porta a outras oportunidades. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. E a você que nos acompanhou, se tiver dúvidas, contato@avidaemfoco.com.br. O nosso programa continua. Fique conosco. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora no quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Meu nome é Roberto, moro em Foz do Iguaçu. Acompanho o programa A Vida em Foco pela TV. Não sou espírita e nunca fui a um centro espírita, mas gostaria de saber como o Espiritismo interpreta o número 666, mencionado no Apocalipse de João, capítulo 13. Prezado Roberto, quero registrar gratidão em nome de todo o pessoal da TV. São pessoas de muito valor que nos ajudam a produzir o programa A Vida em Foco. A questão da besta apocalíptica tem sido amplamente discutida nos meios religiosos. Vamos relembrar parte do texto deste que é o último livro que compõe a Bíblia, no capítulo 13, verso 18, do Apocalipse. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Já li várias interpretações a respeito. Alguns teólogos consideram que o Império Romano foi a besta anunciada por João. Outros estudiosos acusam o papado da Igreja de Roma. Há ainda os que entendem ser Hitler essa besta. Eu não sou Haroldo Dutra Dias e estou longe de conhecer as coisas que ele conhece a respeito dos textos bíblicos. Tenho esperança de que um dia ele lance mais luzes sobre este tema. Importa considerar aqui que o texto do Apocalipse foi escrito por João. João era judeu e, portanto, os seus textos estão impregnados com os símbolos do judaísmo.
Eu vou fazer uma interpretação ou uma opção de interpretação utilizando esse caminho e espero que ele faça algum sentido para você. O número 666, o que significa o 6 para as tradições hebraicas? O 6 tem um significado muito importante. Segundo o Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro da Torá, no sexto dia Deus criou o homem. Portanto, 6 é o número do homem, é o número do ser humano. João colocou o número 6 lado a lado por 3 vezes, 666. Então, será interessante meditarmos sobre essas 3 vezes, sobre o número 3. De acordo com o que eu pude compreender, o número 3 representa algo absoluto, completo, forte, exponencial. É mais ou menos como fazem os nossos irmãos gaúchos quando querem dizer que algo é muito legal. Eles utilizam o número 3 para expressar essa ideia de muito exagerado, de muita coisa, de exponencial. Eles dizem trilegal. Logo, podemos concluir que quando João usa o número 6 por 3 vezes, ele pode estar querendo dizer que o homem se tornou o centro absoluto de todas as coisas. Quando deixamos Deus de fora, quando perdemos o endereço de Deus e passamos a fazer tudo girar em torno dos nossos interesses pessoais, isso tem um nome. É o egoísmo. 666 é um número que simboliza o egoísmo. Nesse sentido, a profecia do apóstolo de Jesus é uma advertência para todos os tempos. Besta é um estilo de comportamento em que o homem só passa a atender os seus interesses particulares em detrimento do bem comum. É quando passamos a tirar Deus do centro e colocamos o homem para substituí-lo. Por isso, muitos estudiosos talvez localizem esse tipo de comportamento no Império Romano, em alguns líderes religiosos e em algumas figuras que pretenderam substituir Deus na Terra. Mas se bem olharmos para como está a nossa civilização se comportando hoje, dominada pelo materialismo, pelo consumismo, deixando um rastro de destruição em torno de si, egoísta e indiferente, somos obrigados a admitir que a profecia de João vale para os nossos dias. Se algum desavisado chegasse de outro planeta aqui, hoje, e olhasse o que temos feito com a Terra, iria dizer que nós somos a besta do Apocalipse. Que seja uma semana cheia de boas reflexões para você. Fique agora na presença de Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos comentar sobre um tema muito intrigante da Bíblia: os dias da criação. Talvez você esteja se perguntando: meu Deus, será que é verdade que Deus criou toda a terra, tudo que nela há, em 6 dias literais, 6 períodos de 24 horas e depois descansou? Muitos, durante séculos, se aproximaram desse texto, capítulo 1 do livro Gênesis de Moisés, com uma tendência a interpretar literalmente e de maneira fundamentalista o texto. E até hoje, até os dias de hoje, nós encontramos inúmeras pessoas que acreditam no sentido literal dessa narrativa e pregam aos 4 ventos que, de fato, o universo inteiro, incluindo a Terra, foram criados em 6 dias de 24 horas. Mas aí surge uma pergunta: realmente o texto dá a entender isso? Quando nós lemos o capítulo 1 do livro Gênesis, é possível deduzir do texto, das palavras, esse tipo de conclusão? Atualmente, muitos têm trazido para a interpretação da Bíblia as contribuições da chamada crítica literária. Isso significa que eminentes críticos literários transmitiram o seu conhecimento de literatura, de livro, de interpretação de texto aos teólogos. E os teólogos e estudiosos da Bíblia puderam se beneficiar dos recursos da crítica literária.
e passaram a examinar a Bíblia como literatura, tentando entender o texto, a estrutura do texto, a forma do texto, a maneira como o texto narra. E se encantaram, porque perceberam que os livros da Bíblia, na sua maioria, foram escritos com uma precisão, com uma formosura literária que faz desses autores, desses livros, verdadeiros artesãos da palavra. E são esses detalhes que nós queremos comentar nessa sequência de episódios, e hoje é o primeiro deles. Basicamente, queremos dizer hoje que o capítulo 1 do livro de Gênesis e 2 e vários outros capítulos do livro de Gênesis estão estruturados na forma de poesia. Isso significa que cada versículo, cada frase foi cuidadosamente colocada em uma estrutura literária muito bonita, muito intricada, porque a mensagem não está apenas no que foi dito, mas na maneira pela qual se disse. A forma como foi dito também soma com o conteúdo. De modo que, para fazer uma interpretação proveitosa desse texto, é preciso ficar atento ao conteúdo e à forma literária, a estrutura literária do texto. Por hoje, basta que a gente grave que esse capítulo 1 de Gênesis é uma verdadeira poesia, versos ritmados, feitos numa sequência, cuidadosamente estruturados, mas parecendo um verdadeiro tapete feito por um artesão cuidadoso. E no próximo episódio, nós vamos aprender um pouquinho mais dessa peça artesanal, dessa peça artística, que é o capítulo 1 do livro Gênesis de Moisés. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta a página no Facebook A Vida em Foco. Agradecemos muito a sua companhia, tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!